Boa noite. Hoje nós vamos estudar nosso capítulo 9, do livro Ela, a Imagem dele. E hoje nós vamos falar do Deus de justiça e o abuso da mulher. Já no começo, desse capítulo, eu achei que foi complicado imaginar o que a autora vinha descrevendo, E o pior é que eu concordei com ela com muitas coisas. Inclusive, vendo a história do profeta Jonas de uma outra forma, Pela primeira vez, depois de um tempo, eu sou obrigada até a defender o profeta Jonas. Concordo também que esse assunto é muito desafiador, mas nós temos que confiar, A Bíblia permanece a mesma e a voz de Deus refletida nela também. Ele disse ser soberano e justo, então nós temos que crer mesmo nessa nossa realidade. Nós temos que crer mesmo nessa nossa realidade, Uma pesquisa nos diz que a violência contra a mulher no Brasil continua crescendo. Mesmo com o reconhecimento criminal da violência contra a mulher estar mais abrangente, a gente vê com a edição da Lei Maria da Penha, Em especial porque ela garantiu 5 tipos de violência. Antigamente era só violência física. Agora é considerado violência contra a mulher. A violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E a criação das delegacias da mulher, os dados continuam assustadores. Nós vimos lá no estudo o que ela vem mostrando, continua crescendo e a gente vê muito nas manchetes, Agora, dificilmente passa um dia que a gente não vê uma notícia de feminicídio, Mas e o que é a justiça? A justiça é agir de maneira que Deus receba aquilo que lhe é direito. E o que é direito de um Deus infinitamente justo e santo, se não punir todos que vivem contrariamente à sua justiça e à sua santidade? Vou falar de novo. O que é justiça? Justiça é agir de maneira que Deus receba aquilo que lhe é direito, e o que é o direito de um Deus infinitamente justo e santo, se não punir todos que vivem contrariamente à sua justiça e à sua santidade. Nós já estudamos, Nós estudamos os atributos de Deus, e dois dos atributos de Deus que a gente viu, que o Deus é um Deus de justiça e um Deus de santidade. Então, a justiça é entregar a Deus aquilo que é direito dele. E ele, sendo um Deus santo e justo, ele tem direito de receber tudo aquilo para manter esses atributos dele, E como nós vimos, Deus precisa punir o pecado, porque senão ele mesmo não seria justo, E o exemplo que ela deu na página 199, depois vocês dão uma olhadinha, me pareceu ótimo. Assim como a ilustração que nos coloca numa situação muito complicada, que é aquela parte que ela vem falando lá do julgamento. Bom, qualquer pecado contra Deus merece punição eterna, não com base no tamanho do pecado em si, mas no valor infinito daquele que foi atacado, o Deus soberano, o Rei Santo de todo o universo. E quando a gente vê essa parte, dá até um friozinho no estômago, assim, a gente até para, Por quê? Quando a gente fala, não existe pecadinho nem pecadão, essa parte veio assim para elucidar, de uma forma bem clara, por que não existe pecadinho, por que não existe pecadão? Porque não tem nada a ver com o tamanho do pecado em si, mas sim com o valor daquele que foi atacado. E quem é atacado quando nós pecamos? É Deus, Esse Deus soberano e santo e rei de todo o universo. Então, a conta, a gente já vai percebendo que a conta vai ficando bem grande, De acordo com o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, é isso que todos nós merecemos, Que nós sejamos julgados por esse pecado. E aí nós concluímos que quando nós somos afetados pela injustiça, nós queremos nada menos do que um juiz perfeito que trará uma sentença perfeita. Mas, quando nos sentamos no banco dos réus, quando a gente inverte, a gente não quer um juiz que nos condene. A gente já quer um juiz mais benevolente, que já pensa mais no lado da gente,
que especialmente quando esse juiz é tanto que julga como aquele contra quem nós cometemos os nossos crimes. Aí fica mais complicado. Por quê? Porque o juiz, além de ele estar julgando, ele que é o ofendido. Então, quando a gente se coloca no lugar do ofendido, é aquilo que ela está falando. Quando você é o ofendido, você quer o quê? Você quer uma sentença super justa, porque foi você que foi atingido. Agora, vamos inverter. Nós estamos no banco dos réus. E o juiz, além de ele ser o juiz, ter que ser justo, ele é que foi o ofendido. Quando nós pecamos, nós ofendemos nada mais, nada menos do que o juiz. Aí fica mais complicado, né? Mas o que o Evangelho nos diz sobre a misericórdia e a justiça? É difícil compreender a magnitude da misericórdia que o Evangelho nos apresenta. Até pensarmos pelas lentes de uma sala de julgamento. Né? Só quando a gente se coloca no lugar, na sala de julgamento, a gente se coloca no lugar do réu, que a gente vai ter uma amplitude dessa misericórdia. Por quê? Porque o Pai derrama toda a sua ira contra todo tipo de maldade humana sobre o Filho. Não qualquer filho, o Filho perfeito e único, que jamais cometeu qualquer uma das coisas pelas quais ele foi morto. Para nós é difícil entender esse tipo de coisa, né? Deus, ele é o juiz, Deus é o ofendido. Quem ofende a Deus? Todos nós. Paulo falou isso lá na carta aos Romanos. Todos nós ofendemos a Deus. E aí o que acontece? Quando chega no julgamento, ele coloca quem no banco dos réus? O próprio filho. Aí você vai falar assim, não, mas esse filho cometeu alguma coisa? Não, esse foi o filho que é o único que não cometeu nada. Mas sobre ele vai recair toda a ira de Deus. Ou seja, é Deus derramando a sua ira sobre o próprio Deus. Para nós, quando a gente fala de uma forma como essa, para nós parece um absurdo, né? Mas esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da Bíblia. Né? Lá em 1 Coríntios 1,18, é isso que o apóstolo Paulo chama de loucura para o mundo, mas salvação para os que creem. Quando você vai e fala que um Deus, criador de todas as coisas, se afastou do homem por conta do pecado e fez o quê? Para trazer o homem para perto dele de novo, ele julgou e colocou a culpa em quem? No próprio filho dele. E um filho que não tinha pecado nenhum. Se você contar essa história para qualquer outra pessoa, vai falar o quê? Que é loucura. Mas essa é a mensagem da Bíblia, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou: só o cristianismo tem o seu herói como sofredor que toma sobre si a culpa daqueles a quem amou. Se a gente for olhar qualquer outra religião, normalmente os deuses com letra minúscula, eles querem o quê? Eles querem ser adorados, eles querem ser reverenciados. Em momento algum na história ou em outros deuses você vê algum que tenha feito qualquer sacrifício, muito menos em prol daqueles que pecam contra eles, né? Mas toda essa misericórdia não impede que vejamos o peso da justiça de Deus, porque Deus não seria perfeitamente justo se deixasse impunes os nossos pecados, os nossos, de todos nós, de toda a humanidade, né? Mas nós louvamos a Deus porque sabemos que todo pecado recebe punição. E eu achei assim, de uma colocação de uma forma magnífica. Todo pecado recebe punição, ou na cruz, ou no inferno. Engraçado que, como normalmente a gente estuda, a gente nunca parou para ver sob esse prisma. Muitas vezes, quando a gente fala da misericórdia de Deus, do que nós somos absolvidos, a gente não para pensar, pelo menos não dessa forma, que os nossos pecados, eles receberam punição. Né? Toda vez que nós pecamos contra Deus, mesmo quando nós formos lá, nós nos arrependemos, os nossos pecados, eles vão receber punição, eles receberam punição. Quem recebeu punição por nós? Jesus. Né? Quem não aceita esse benefício de deixar que Jesus pague o preço pelos seus pecados, vai receber essa punição contra os pecados, mas lá no inferno. Né?
Mesmo que algumas vezes essa condenação não pareça acontecer deste lado da eternidade. E quem nunca, né, já pensou, que é uma coisa que a gente vai falar mais lá na frente, quem nunca já pensou, mas por que esse tipo de coisa acontece? Mas por que esse tipo de coisa aconteceu? É uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Alguma pergunta, meninas? Alguma observação? Cris? Não. Então vamos se preparando aí para a gente conversar mais depois, né? Vamos continuar falando. A misericórdia, a justiça e o abuso. Às vezes, como diz a autora, é difícil aceitar o Evangelho, né? Mas Deus, em sua infinita paciência, nos lembra que nós mesmos, se não fosse a graça de Cristo, seríamos recebidos por fogo dos céus. E, infelizmente, merecidamente, né? Quem nunca, e eu, né, sou campeã de falar essas coisas, já desejou um dia na vida, mas eu queria que descesse fogo do céu, seja em alguma determinada pessoa, em determinada circunstância, em determinadas coisas que já aconteceram. Mas se a gente parar para pensar, nós é que somos merecedores do fogo dos céus, né? E não porque nós somos inocentes, né? Seria merecido, né? Então assim é Ele Deus e não nós quem decide quem receberá misericórdia no Cordeiro ou justiça no inferno. E amém por isso, viu, irmãos? Porque depois de um tempo a gente para pensar e já sabe que nós já temos a vontade viciada que é melhor não ficar julgamento nenhum nas nossas mãos. Deus, na santa sabedoria dele, sabe muito bem tudo que ele tem que fazer, né? Mas mesmo crendo assim, na prática, normalmente a gente já age de forma diferente. Pedindo à vítima que demonstre misericórdia, porque é isso que os cristãos devem fazer. Quem nunca ouviu, né? Não, mas muitas vezes acontece alguma coisa e a pessoa fala assim, não, mas você tem que ter misericórdia. Onde está a sua misericórdia como cristã? Né? E também achei assim muito pertinente a colocação que ela colocou. Pedir a uma vítima que demonstre misericórdia, sem permitir que ela requeira a justiça que é devida, nesse caso não é um comportamento piedoso e nem um comportamento bíblico, né? E ainda bem, porque muitas vezes a gente ouve pessoas clamando por justiça, pessoas pedindo por justiça. E eu achei que esse capítulo dela falando com relação à misericórdia e à justiça, e que é um direito, vamos dizer assim, da vítima clamar por justiça também, né? Eu imagino, né, quando eu estava estudando, que nós aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, a gente não conhece, nós aqui presencialmente, talvez a gente conheça alguma pessoa que já tenha passado por algum tipo de violência, né? Mas nós pessoalmente, eu acho que, pelo menos eu não sei de nenhuma que tenha passado por isso. Mas é uma coisa que é muito bom quando a gente procura estudar e procura entender, para a gente poder o quê? Para a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Se a gente não conhece, mas quem sabe é Deus, se daqui a algum tempo a gente não vai conhecer uma pessoa que foi fruto de algum tipo de abuso, que foi fruto de que sofreu algum tipo de violência, né? E quando a gente estuda esse tipo de coisa, é bom para a gente poder entender, para a gente poder ajudar a pessoa, né? E uma coisa que faz muita diferença é a gente se colocar no lugar da vítima. Muitas vezes, dependendo da circunstância, é difícil, né, a gente se colocar no lugar da pessoa. Mas ajuda muito você mudar esse foco, mudar essa visão, né? Conforme Miqueias 6:8, tanto a misericórdia como a justiça aparecem. Uma não pode anular a outra. Elas caminham de mãos dadas. Olha que interessante. A justiça e a misericórdia, elas caminham de mãos dadas. Quando a gente busca a justiça em um caso de abuso, nós estamos trazendo misericórdia, tanto para a vítima como para a vida do abusador. Ao permitir que pela disciplina, ele ou ela possivelmente aprendam o caminho correto e cumpram a sua pena perante Deus e perante os homens. É aquilo que a gente fala. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas as consequências do pecado, elas vão vir, elas vão acontecer, né? Você vai colher o fruto do seu pecado, né? Mas também não tinha parado para pensar como o exemplo que ela deu, né?
Uma coisa muito próxima da gente, mesmo quem não é mãe, que já ficou com criança, sabe da correção com relação às crianças, né? E eu brinco, eu sempre falo muito para os meninos, vocês não façam eu falar, porque se eu falar, eu vou ter que cumprir, né? E quando você vai corrigir a criança, se você fica na dúvida, você pensa assim, e agora? Vou exercer a minha justiça ou vou exercer a misericórdia? O que vocês acham que vai fazer mais efeito para a criança? A justiça ou a misericórdia? E aí, meninos? Tem hora que vai ser justiça. Perguntem. Agora com a bravinha tem que contar. Só ter misericórdia não vai resolver, não. Normalmente. E em qualquer idade, não é? Não adianta você falar assim, é tão pequenininho que não entende. Né, Aline? A Aline que tem um mais próximo agora, não existe isso, é incrível, né? O que é o errado é facinho de fazer, a gente pena lá para ensinar a fazer o certo. Agora o errado rapidinho. E o que vai fazer a diferença na vida das crianças? É a justiça. É o você falar, não, como é que quando chegar em casa a gente conversa? Se você não conversar, você já está perdendo sua moral, você já está perdendo a sua razão. Perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Imagina Deus. Deus que é justo, santo, misericordioso. Mas e se ele não corrigisse? Alguém ia por acaso temer a esse Deus? Nunca. Não é? Então, esse exemplo que ela deu com relação à educação dos filhos foi maravilhoso, né? A criança tem oportunidade de aprender a obediência em meio à disciplina. E isso é bom para ela, né? E perdoar e esquecer, né? Nós já vimos a distinção entre misericórdia e justiça. E agora nós veremos também entre vingança e justiça. Quem nunca ouviu? Se você não esqueceu é porque você não perdoou. E eu sempre vivia me remoendo, eu falava assim, não é possível, eu devo ter um chip errado de fábrica, né? Por quê? A gente vai aprendendo, não é uma coisa natural, né? Eu espero que essa dificuldade tenha sido só minha quando eu me converti, porque o perdão era a pior parte. Nossa, como era complicado. E sempre me incomodou, né? Essa história do perdão e do esquecimento. Porque nós, como cristãos, não somos mais cobrados. Nós estamos mais à vista, né? Não só aquilo que a gente fala, mas as nossas atitudes, elas estão sempre em evidência, né? Então, como cristãos, nós somos comandados a perdoar. Por quê? Porque nós fomos perdoados por Deus, né? E Ele nos perdoou primeiro. Então, a vingança não deve ter lugar no coração daqueles que foram regenerados pelo poder do sangue de Cristo. A vingança é um sentimento de ódio pecaminoso. Agora, a justiça é um desejo piedoso e correto, como a gente viu. E a misericórdia não exclui a justiça. Vamos lá de novo, que o negócio está começando a ficar animado. O que é a vingança? O cristão não pode ter esse sentimento de vingança. Por quê? É um sentimento de ódio pecaminoso. Com relação à justiça, que foi o que a gente viu. A justiça é um desejo piedoso e correto. O que é a justiça? É você sofrer algum tipo de mal, né? E você querer que esse mal seja corrigido pela justiça. Agora, a misericórdia é aquilo que a gente recebe sem merecer. Foi aquilo que a gente recebeu quando Jesus sentou lá no banquinho dos réus no nosso lugar, certo? E o perdão? O perdão não deve funcionar como licença para ignorar a segurança pessoal ou para alguém ser ingênuo em relação ao risco de sofrer abuso continuado. Não é porque a Regina brigou comigo, a gente teve aqui um atrito, a gente se discutiu, tudo bem, fizemos, nos perdoamos. Não quer dizer que eu estou dando uma autorização para a Regina vir me atacar de novo. Né? Aí a gente já, como diz a história, aí já não é querer ser bobo, né? É você conceder à pessoa o pecado, o
do perdão. Sim, conceder à pessoa o perdão, mas não dar à pessoa o direito de continuar ali em cima de você. Eu acho que o exemplo meu e da Regina não foi muito feliz, né? Mas vamos pensar que é um exemplo que ela deu aqui no livro também, em relação a um casal. A mulher que sofre, né, que apanha do marido, ou que é algum tipo, né, pode não ser uma violência física, mas pode ser uma violência moral, né, pode ser algum tipo de humilhação, né? Então, o marido, de repente, conhece a palavra, conhece, sabe que a mulher é da igreja, conhece, sabe, e vai o quê? Usar desse tipo de manobra, vamos dizer assim. Ah, mas você tem que me perdoar. Tudo bem, ela vai e perdoa, mas ele continua insistindo. Ele não vai mudar, ele continua daquele mesmo jeito. Então, o perdão não é uma licença para ignorar isso, para ignorar essas coisas que acontecem, né? Esse momento que a gente vive, nós vivemos num momento chamado pelos teólogos de paradoxo do já, mas ainda não. Nós já temos a promessa da regeneração dada àqueles que confiam em Jesus Cristo, mas que ainda não vivemos em corpos totalmente glorificados e sem pecado. Ou seja, nós já temos a promessa, nós já temos o Espírito Santo, nós sabemos, nós seremos regenerados, nós já temos essa promessa, mas nós ainda não estamos na fase de não estarmos mais aqui, estarmos separados do pecado, estarmos em Cristo, com Cristo, né? Nós somos povo separado aqui, mas ainda estamos aqui nesse mundo. Então, é por isso que fala, já, mas ainda não. Nós já conseguimos vislumbrar aquilo que está por vir, mas nossos corpos ainda não foram transformados. É por isso que a gente ainda tem essa luta tão grande, né? A gente ainda sente raiva, a gente ainda fica na dúvida, a gente ainda concorda com o autor quando o autor fala que Jonas estava certo, que se fosse Jonas eu tinha corrido mesmo para o outro lado, entendeu? Por quê? Porque nós ainda estamos nesse mundo. Nós não fomos arrebatados, nós não estamos com o corpo glorificado, nós ainda não estamos livres do pecado. O pecado ainda está aqui naquela luta cada dia, né? E por isso que nós temos que orar pela regeneração genuína de abusadores, sem deixar de tomar precaução para proteger as vítimas, que é uma coisa que infelizmente acontece. Muitas vezes, dependendo do que acontece, e também não estou falando, gente, com relação a nós, ao que a gente vive. Eu não desconheço qualquer tipo de coisa que tenha acontecido, que qualquer um de nós tenha colocado em dúvida, por acaso, o que aconteceu com a vítima, né? Ou colocar a culpa na vítima, que muitas vezes isso acontece, né? Mas eu acho assim, numa visão geral, uma visão ampla daquilo que acontece nesse mundo, são coisas que a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Nós não negamos que Deus pode transformar um abusador, mas não abrimos espaço para que ele volte a pecar contra suas vítimas durante o processo de regeneração. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado e muita atenção, né? O perdão da vítima não precisa estar necessariamente atrelado ao arrependimento genuíno por parte do abusador, né? Perdoar não significa esquecer o abuso sofrido, permitindo que novos abusos aconteçam. É possível perdoar alguém e ainda assim responsabilizá-lo pelos crimes que tenha cometido. Vamos de novo. O que ela está falando? A pessoa que sofreu algum tipo de abuso, que sofreu algum tipo de trauma, né? Ela pode perdoar? Ela precisa que a pessoa se arrependa para ela perdoar? Não. Ela pode liberar o perdão da pessoa, né? Mas isso não quer dizer que ela vai falar assim, não, eu te perdoo, também não quero que nada aconteça com você, né? Não quer dizer isso. Ela pode, sim, pode perdoar a pessoa, mas querer que ele seja responsabilizado por aquilo que aconteceu, né? Uma das maiores dificuldades dos cristãos nesse equilíbrio, que é a palavra que a gente sempre fala, que é aquilo que né, a gente não pode partir para nenhum dos extremos, entre perdão e justiça, se dá em relação ao divórcio, que é um exemplo que ela vem usando aqui, né?
Esse tema específico do abuso doméstico não é encontrado no texto bíblico, mas o coração de Deus é suficientemente revelado, pois vemos em passagens como lá em Efésios 5, que fala dos planos de Deus para o matrimônio, de que seja um reflexo do casamento perfeito de Cristo com sua amada igreja, que é uma coisa que a gente já viu também. O casamento, quando ela coloca a relação do marido com a esposa, é a relação de Cristo com a igreja, né? E quando a gente coloca o exemplo em relação a Cristo, o padrão vai lá em cima, né? Porque não houve, e tenho para mim que não vai haver nenhum homem que tenha tido tanta consideração com relação às mulheres como Jesus Cristo teve, né? Ele veio, quando ele veio no contexto que ele foi inserido, quando ele nasceu, quando ele começou o ministério dele, nós vemos que ele fez várias menções às mulheres, que na época eram completamente discriminadas. Tanto que a gente vê nos relatos da Bíblia que as mulheres e as crianças não eram nem contadas, né? Mas a gente vê todo o cuidado e toda a atenção que Jesus Cristo deu às mulheres, né? Voltando, assim nós podemos entender que a esposa não é chamada a se submeter a um marido abusivo, né? O divórcio nunca fez parte do plano original de Deus para o casamento, isso a gente sabe. Mas em um mundo caído no pecado, é uma opção dada por ele de maneira a proteger as suas criaturas da opressão. Que também é uma coisa que a gente já tem visto, que a gente já vem comentando, né? Não é porque Deus não aceita o divórcio que ele falou assim, não, agora você vai ficar casado, você vai ficar aí sofrendo, você vai ficar com essa pessoa pro resto da vida, né? Quando a gente vê, e principalmente quando a gente vem falando com relação a abuso doméstico, não é esse que é o pensamento de Deus, e a gente entende isso em todo o contexto de toda a Bíblia. Eu não vou discutir mais sobre as permissões bíblicas com relação ao divórcio que foram abordadas pela autora, que foram várias, né? Se as irmãs leram o capítulo todo, as que não leram, eu convido a ler, que foi uma abordagem muito interessante que ela fez, né? Se surgir qualquer outro tipo de dúvida, se as irmãs tiverem dúvidas, se for necessário, pode perguntar para mim, pode perguntar para a Cris, a gente pode fazer essa abordagem, tá? O importante é a gente saber que Deus odeia o divórcio, mas ele odeia ainda mais o abuso e a opressão de seus preciosos filhos e filhas, né? E quando o lobo está no meio das ovelhas, que é o que ela vem falando, né? Infelizmente, muitos abusos acontecem no interior de igrejas, e a gente vê isso também muito na mídia, sempre aparece, né? Não adianta a gente falar, denominação tal, X, Y, não existe. A partir do momento que a gente está falando de criaturas pecadoras, né, de pessoas pecadoras, se tem uma oportunidade, eles vão acabar abusando, né? Acontece também de muitas vezes a culpa ser atribuída à vítima, né? Ou se propõe uma reconciliação sem justiça, empurrando as ovelhas de volta às garras dos abusadores, que é uma coisa que a gente vê também. Normalmente uma mulher faz uma denúncia e muitas outras aparecem, né? A gente vê em casos de médicos, que foram casos que a gente viu recentemente, de mesmo líderes religiosos que muitas vezes se aproveitam dessa posição que eles têm, né? Normalmente uma cria coragem, vai lá, fala, e as outras vêm, né, e vão revidar. Então, há de se falar também dos casos de pedofilia que acontecem dentro das igrejas, né? Mesmo sendo tão contrário a tudo que a igreja deveria ser, deveria pregar, né? Mas isso ocorre por conta deste mundo caído. Como cristãos, todos devemos orar e vigiar como manda a palavra. E estar sempre atentos, né? Precisamos nos preparar como igreja para dar refúgio às vítimas, orando para que Deus levante pessoas na área de apoio aos sobreviventes e na área de prevenção a abusos. Suporte na área de sobrevivência é isso que a gente está fazendo, né? Todo estudo, esse olhar misericordioso que tem que ser feito com relação às vítimas, é isso que a gente está tentando aqui fazer. E com relação às nossas crianças ou a mulheres, a gente tem sempre
diferenciado, né? A gente ter sempre um bom senso, eu diria, né? Para a gente olhar. Eu sempre brinco e falo assim, que a gente sempre deve confiar desconfiando, né? Eu lembro quando o Bruno era pequeno, que foi o meu teste piloto, meu filho mais velho é uma tristeza, gente, como o filho mais velho só. E na época que o Bruno entrou na escolinha, eu tinha auxílio de creche pelo Tribunal de Justiça, só tinha uma escola de Mauá, que era lá do outro lado, lá no Parque São Vicente. E o Bruno estudou muito tempo lá. E aí ele fazia aula de natação, ele fazia uma série de atividades extracurriculares, né? E eu sempre falava para ele, quando você for para a piscina, quando você for, tinha a tia, né, que levava os meninos para um banheiro, levava as meninas para outro banheiro. E eu sempre falava para ele, você não pode deixar que ninguém mexa com você, né? Você tem que ter atenção. E eu sempre falava para ele tomar cuidado, porque ele ia sozinho, né? E eu sempre perguntava para ele, e aí, como é que foi a aula? Como é que foi? Professor, isso, o quê? E às vezes a gente comentava isso no serviço, as mulheres falavam assim, você é louca? Você fala isso com o menino, né? Eu acho que durante uns 5 anos. Eu falo. Por quê? Porque nós, como mães, nós, como responsáveis pelas crianças, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa atenção, né? Com o que acontece, a gente tem que perguntar. Quando as crianças sabem falar, cada pai sabe mais ou menos como você vai conversar, como você vai descobrir. Quando eles crescem, a primeira coisa que a gente fica feliz é quando eles já sabem contar o que aconteceu. Quando eles sabem formular o que aconteceu, a gente fica mais tranquilo, né? E eu quero contar para as mães de menino, né, que isso acontece com os meninos também, não é só com as meninas, né? Antigamente, o olhar direcionado de proteção era só para as princesas, né? Mas os nossos príncipes também precisam desse tipo de atenção. Porque, infelizmente, hoje em dia, com relação ao abuso, eles podem acontecer tanto para as meninas quanto para os meninos, né? E a gente tem que ter esse olhar, essa visão. E não falo só com relação, por exemplo, a gente está falando num contexto de igreja, né? Mas não só em contexto de igreja, em todo tipo de contexto, né? Se os filhos vão dormir na casa dos amiguinhos, né? O povo falava assim que eu era louca. Meus filhos só saíam de casa, se eu tivesse nome, endereço, telefone, normalmente eu levava, eu buscava. Eu sabia quantas pessoas tinham na casa, se tinha. Às vezes tem pessoas diferentes, às vezes tem pessoas que moram no mesmo quintal, que moram de. Gente, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa atenção. Não gosto nem de deixar. É que vai crescendo, né, Elisete? Não tem jeito. Mas entendeu? São cuidados que a gente tem que ter. Né? Infelizmente, vai blindar isso, né? Não vai. Mas são cuidados que a gente tem que ter. E a gente tem que ter com os nossos, né? E com as nossas crianças aqui também. Eu gosto muito dos professores da classe do infantil, porque eu percebo uma preocupação, um cuidado muito grande de todos os professores da área infantil com relação às crianças aqui da igreja. E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente percebe que mesmo quem não está dando aula, eu gosto muito sempre de orar pelas crianças, jovens e adolescentes, eu falo que a gente tem que incluir a nossa idade e a terceira idade também. Por quê? Porque todas as faixas etárias, todas as idades, elas precisam de atenção. Ninguém está longe de ser ameaçado, de ser assediado, né? E a gente tem que ter esse olhar com relação a todos, e esse olhar de misericórdia. E por que muitas vezes, e vou falar para vocês, fazendo um parênteses aqui, por que muitas vezes as pessoas vão tanto contra as vítimas? Eu tenho um pouco de vivência com relação à Delegacia de Defesa da Mulher. O que a gente vê, infelizmente? As mulheres também não ajudam, entendeu? O que elas fazem? Elas vão lá e querem manipular. Existe a Lei Maria da Penha. Existe a Lei Maria da Penha. Então eu vou lá e eu vou denunciar. Tudo bem, você vai lá, você vai denunciar. Põe a distância, a pessoa não pode chegar. Mas a pessoa faz o quê? Volta e vai lá. E faz a chantagem, e faz a ameaça. Quantas vezes? 1, 2, 3? Não, gente, várias. A mulher manda prender o pai do filho por pensão alimentícia porque quer voltar com ele. Entendeu? Então também são outros olhares que a gente tem que ter. Por isso que eu falo, não só as meninas, mas também os meninos, né?
Quantos homens sofrem calados porque são ameaçados pelas mulheres? Não são só as mulheres que são vítimas. Nós conhecemos, sabemos que existem homens que são vítimas. Se para a mulher ir numa delegacia de defesa da mulher é difícil para fazer a reclamação lá, para fazer o coletivo de ocorrência, imaginem para um homem chegar na delegacia e falar que apanhou da mulher. É mais fácil o coitado continuar apanhando, gente. E a gente ri, mas é verdade, infelizmente, isso acontece. Então, esse olhar com relação a abuso, com relação, a gente tem que ter para todos os lados. Né? Não é só dizer assim, porque a mulher é coitadinha, ou porque o homem é o coitadinho. Não. Eu acho que a gente não está aqui para a gente ver quem é o coitadinho e quem não é o coitadinho. Mas eu digo sempre uma coisa para vocês. Uma história tem sempre dois lados. A gente tem sempre que ter um olhar atento para esses dois lados, né? Nós precisamos nos preparar como igreja para dar refúgio para as vítimas, orando para que Deus levante pessoas na área de apoio aos sobreviventes e na área de apoio de prevenção aos abusos. Não devemos cair nos extremos e estar atentos para não ignorar os pedidos de ajuda, né? Esse momento que a autora reservou para falar em relação ao toque que cura, com quem já passou por algum tipo de abuso, eu imagino assim, fala com cada uma, mesmo que esse sofrimento não tenha sido com relação ao abuso. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ou cristão pode ter passado por algum tipo de situação, por algum tipo de circunstância, mesmo por alguma coisa que aconteça, né, alguns acontecimentos da vida que carecem da pessoa se colocar na presença do Senhor e estar ali se rasgando e se colocando, né? Quem não tem uma dificuldade? Eu posso não ter uma dificuldade igual a da Paula, pode não ser igual a da Ana, né? Por quê? Porque cada um tem um campo de dificuldade, mas com relação a estar, né, estendendo a mão e auxiliando, pode ser para qualquer um, né? E o exemplo que ela usou aqui foi da mulher com fluxo de sangue, né? E talvez de uma forma ou de outra, por conta de alguma situação, possamos nos reconhecer numa situação parecida com essa. Sem energia, sem dinheiro, muitas vezes já tendo tentado várias coisas para diminuir a dor que carrega por causa do pecado, de algum pecado cometido contra você. Por ser considerada impura, essa mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, nem mesmo na sua família, porque qualquer um que nela tocasse se tornaria impuro. E mais uma vez, eu não tinha conseguido enxergar da forma como essa mulher, como ela expôs essa dificuldade da mulher do fluxo de sangue, né? Não tinha parado para pensar nessa solidão, né? Nesse afastamento, como essa mulher estaria se sentindo, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, às vezes a gente é tão pronto para estar ali julgando, né? Prestando atenção nos detalhes, mas a gente lê porque a gente conhece, normalmente a gente passa por cima da história e nunca presta atenção nos detalhes. Quantos detalhes ricos ela vem falando com relação à mulher do fluxo de sangue. E falo de novo, quem não leu, vá lá e leia, porque foi muito bom, muito que ela falou. Muito forte a Vanessa falou aqui, né, Vanessa? Né? Eu nunca tinha pensado na solidão dessa forma. Por isso o medo e o desespero dela. Na hora que Jesus perguntou, quem me tocou? Né? A gente para agora, por quê? Porque a gente imagina uma multidão, aquele monte de gente nos nossos dias, né? Aí os discípulos oravam assim, mas mestre, tanta gente aqui, como que o senhor fala, né? Quem me tocou? Tanta gente que tem aqui. Por que a atitude dela? Por que ela se abaixou ali? Por que ela teve aquela atitude que ela teve? Né? Por quê? Porque ela era uma pessoa separada, ela estava completamente separada. Ela não podia nem estar ali no meio daquelas pessoas, muito menos ter tocado em Jesus. Né? E quantas pessoas muitas vezes não acontece? Quando isso não acontece? Né? Imagino que isso tenha acontecido muito com pessoas que acabaram ficando sozinhas na pandemia. Né? Nós que temos as famílias maiores, eu lá em casa tem a minha casa, tem a casa do meu irmão, a casa
da minha mãe, a gente ainda acabou tendo mais, né, convivência. E as pessoas que ficaram isoladas mesmo, que ficaram separadas, né? Já deu para a gente ter mais ou menos uma noção do que Isso aconteceu. daí foi bem difícil, Berê. Imagine pra gente, que era da área da saúde. As pessoas olhavam assim pra gente como se a gente estivesse doente. Se você pegasse ônibus ou qualquer coisa, as pessoas se afastavam de você, assim, sabe? Foi bem difícil. Deu para você ter uma ideia mais ou sentir, menos do que era isso, né? a gente se sentia assim rejeitado, porque as pessoas olhavam assim pra gente como diz, está contaminado, vai passar pra mim. Foi uma época bem difícil, né? Foi bem complicado. Agora imagina isso lá atrás, né? Com todas aquelas regras que existiam ali, né? Era muito mais complicado ainda, né? E nós falamos sobre justiça, mas muitas vezes receber a justiça humana sobre o crime cometido contra você ou não traz a sua paz interna, né? Normalmente, ou, por exemplo, no caso da Rejane, né, discriminada, né, ali lutando com o pessoal da saúde foi o que mais foi, né, bateu de frente ali, trabalhou, batalhou, né, vocês foram os que mais trabalharam, o restante do pessoal, todo mundo ficou em casa protegido e vocês estavam ali na linha de frente, né? Imagina o sentimento de injustiça, né, que vem e o que isso que acontece com muitas vezes muitos crimes, muitas outras coisas que podem acontecer, né? E às vezes só essa justiça humana, como a autora vem falando, não é suficiente. Por exemplo, uma família, uma mãe que teve um filho assassinado, né? Descobrir quem foi, a condenação do réu, não vai trazer o filho dela de volta. Né? Muitas vezes só a justiça humana não vai trazer o alívio, não vai trazer o conforto para esse coração, né? Então, a verdade é que nem mesmo a justiça humana garante a cura da alma. A cura da alma, muitas cicatrizes, muitas coisas que acontecem, elas só podem vir através de Jesus, né? A única coisa capaz realmente de trazer o refrigério de que a alma necessita é o olhar gracioso de Jesus Cristo. Da mesma forma que a mulher da passagem de Marcos estica os braços na multidão para tocar Jesus, indo contra a lei da época, que a proibia de tocar em qualquer pessoa, ela declarou crer que Jesus era o Messias, prometido ao seu povo, aquele que traria a cura. E quando ela, impura, toca ao puro, ela não se torna impura, ele não se torna impuro. Ao contrário, a pureza dele é que a cura. Então, olha a grandeza, a grandiosidade do que acontece, né? Muitas vezes as pessoas, ou quando acontece algum tipo de coisa, ficam se perguntando, não, mas por que não vem? Por que não vem? Por que não vem a justiça dos homens? Porque aquilo que a gente viu muitas vezes não vai ser aqui nesse plano que a gente vai conhecer a justiça. A justiça plena de Deus, muitas vezes, ela está reservada para um outro período. Deus conhece muito além daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. E muitas vezes, quando a gente não tem uma causa, quando a gente não tem um espinho na carne, é fácil da gente falar, né? Se você não teve uma perda trágica de um filho, se você não teve uma tragédia grande que tenha acontecido na sua vida, às vezes parece até fácil e simples da gente estar falando. Mas quando a gente vê e a gente vai aprendendo aos poucos, é para quê? Para a gente ter essa argumentação, para a gente estender esse auxílio, para mostrar para as pessoas. Muitas vezes aquilo que você está querendo, pensando que vem através da justiça dos homens, não vai ser através da justiça dos homens. Só Jesus tem esse poder de tocar lá naquela ferida, né? É o exemplo que ela vem dando aqui. Antigamente, quando tinha uma pessoa que era impura, por que os outros não podiam encostar? Porque se eu sendo impura, se eu tocasse na Regina ia ser impura também, né? E ainda tem as dificuldades daquela época, né? Hoje em dia a gente tem os conhecimentos, né? Usar máscara, usar o gel, né? A gente tem algumas facilidades. Tem as luvas, antigamente não tinha tudo isso, né? Hoje em dia nós temos mais recursos. Agora, quando ela tocou Jesus, o que ela quis demonstrar com aquilo?
Ela quis demonstrar que muito mais do que a cura física, ela acreditava no poder de Jesus Cristo, né? Tão grande é que ela não contaminou, ela não tornou Jesus impuro. A pureza dele é que transformou a vida dela, né? Curou aquela enfermidade física e muito mais do que isso, a enfermidade espiritual, né? E assim também acontece com a gente hoje. E ela vem falando com relação às Dinás, que foi o que aconteceu com a Diná lá no capítulo 34 de Gênesis, né? Que fala do estupro de Diná, que era filha de Jacó, e a vingança sangrenta que aconteceu com o que os irmãos fizeram, os irmãos mais velhos fizeram, contra aquele povo que foi violentado, né? Muitas vezes, tanto nesse relato como em casos e notícias que nós vemos nos dias de hoje, nós nos perguntamos, onde estava Deus quando isso aconteceu? Né? Quem nunca? Espero que só eu tenha pensado nisso, né? Muitas vezes acontece. Infelizmente, a gente... eu falo assim que é uma fração de segundos para você pegar e pensar na cabeça, mas Senhor, onde é que o Senhor está nessa hora? Você já vai no dente e fala assim, eita, pessoa pecadora. Mas infelizmente isso acontece com a gente, né? Nós vamos olhar para essas histórias e ver que o Deus que aparece ausente ali é o mesmo que durante toda a narrativa bíblica, com relação ao relato lá de Gênesis 34, nós vemos como amável, misericordioso, paciente e justo. Nós devemos confiar que, assim como Jesus estendeu as mãos às mulheres ao seu redor, consideradas desprezadas e cheias de vergonha pela cultura da época em que viviam, ele demonstra a justiça encarnada. Também Deus está vendo cada uma de nós, está vendo eu, você, quem está assistindo, quem vai assistir depois, né? Nos tirando do lugar de vergonha, das cinzas e nos colocando na posição de filha amada. E quando a gente vai estudando, quando a gente vai vendo, a gente já vai se colocando nessa posição. Eu gosto muito de desenho animado, então eu já fui imaginando a cena do desenho, né? Você lá largado, você lá deixado, muitas vezes a gente não tem força nem para levantar, né? Você está lá largado no chão e pode acontecer qualquer coisa, seja lá o que for, ou você está esperando a justiça, né, a justiça dos homens. O único que pode ir lá, estender a mão, levantar você e trazer você para perto é Jesus. E quem nunca? Né? Muitas vezes você está lá, você não consegue. Às vezes a gente ajoelha para orar e você fala assim, agora não vai rolar. E aqui, ao invés de você fazer a sua oração, você acaba conversando com Jesus. E é ali mesmo que a gente se rasga, é ali mesmo que a gente fala. E é ali mesmo que vem aquele consolo. É bem aquilo que ela está falando, né? Você sai daquele lugar de vergonha das cinzas e você é elevada à categoria de filho. E quem nunca se colocou na presença do Senhor e se sentiu depois como um filho amado? É se você foi lá aninhado, igual a gente faz com os pequenininhos, né? Quando machuca, você vai lá, pega no colo e você nina, e você dá um beijinho, e você dá um assoprão, né? O Cordeiro de Deus já venceu, e não há crime cometido aqui que não venha a encontrar finalmente justiça em sua espada. Mesmo que muitas vezes a gente fala assim, não, isso vai ficar esquecido. Não vai. Por quê? Porque Deus não é um Deus de mentiras. E está tudo anotado. Eu fico imaginando o tamanho desse arquivo, né? Porque ali vai estar registrado tudo o que acontece. E aí é que a gente pensa, como é maravilhoso, como esse Deus é maravilhoso, né? Com o nosso desejo que o abuso não fosse uma realidade, né? Quem nunca? Muitas vezes a gente olha, vê as manchetes e fala assim, não estou acreditando, gente, não, é melhor, né? Quem nunca? Eu, em especial, agora a gente está em evidência a guerra lá no Irã e no Iraque, né? Muitas vezes eu falo assim, não, eu não quero ver, eu prefiro aqui não saber que isso está acontecendo, né? E aí que a gente quer que Deus pudesse tirar da gente desse mundo mal, né? E já nos levar para a presença eterna dele. Mas desde que não seja para morrer, né, gente? Muitas vezes você fala assim, não, tá, ir para o céu tem que morrer, a gente fala, não, segura mais um pouquinho, então a gente vai, né? E um destaque que ela deu foi falando do livro de Apocalipse, né? Quando ela fala, ela nos transporta
volta para a mensagem final do livro de Deus, que é muito clara. O Rei Jesus reina e que nós devemos concordar com aquilo que é certeiro. A vitória final do Cordeiro de Deus, que lançará o diabo no lago de fogo, e todo o seu povo estará com ele na Nova Jerusalém, onde Deus habitará conosco para todo sempre. Aí a gente já imagina as cenas quando a gente vê nos filmes, né? E o céu abrindo e a gente vendo a Nova Jerusalém, e vendo Jesus assentado no trono. E esse é o consolo que a gente tem que pensar. Esta é a visão que a gente tem que ver. Muitas vezes, coisas que acontecem que nos magoam neste mundo, coisas ruins que acontecem, como as guerras, como os atentados, como, né, coisas que a gente gostaria que não estivessem acontecendo, que nós somos desafiadas a confiar que Deus está presente e que nada foge ao controle dele, né? O apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, diz que Jesus julga e guerreia com justiça. Nós temos que ter completa certeza com relação a isso. Nosso Senhor Jesus, Ele julga e guerreia com justiça. A justiça está nas mãos dele. Essa é a minha, essa é a sua, essa é a nossa esperança. Essa deve ser a âncora que nós devemos nos agarrar, principalmente nos dias mais difíceis e doloridos, nos dias de raiva e ira contra toda a violência cometida nesse mundo. Ele guerreia com justiça. E a autora vem falando por 3 vezes. Ele guerreia com justiça. Ele guerreia com justiça. Nós podemos não estar vendo essa guerra acontecendo, porque não foi permissão de Deus nós estarmos vendo esta guerra acontecendo. Mas tenham certeza, nosso Senhor Jesus Cristo está guerreando com justiça, né? Que essa repetição encha a nossa mente, enche o nosso coração, enche a nossa alma. Jesus Cristo prometeu que voltará e trará justiça eterna. E que nós possamos declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu acabei não lendo a conclusão lá da página 214. Vai ficar como dever de casa para quem não leu e para quem leu também. Mas eu achei que nós já abordamos de uma forma ampla. Cris, pode parar com a nossa graça.